se você apertasse o botão errado na NASA? Não um botão qualquer, não o botão do café, nem o botão da luz. Aquele botão, o tipo de botão que tem uma capinha vermelha, o tipo de botão que claramente existe para não ser apertado. E, ainda assim, pode estar ali, dentro de um dos lugares mais controlados do planeta, rodeado de pessoas concentradas. Números que parecem importantes demais para serem ignorados. E você só estava tentando não parecer perdido, porque ninguém fala isso. Mas entrar em um lugar como a NASA é uma experiência meio estranha. Todo mundo parece saber exatamente o que está fazendo. E você está lá tentando parecer alguém que também sabe. Você olha para o monitor, faz uma expressão de quem entende. Balança a cabeça levemente. Talvez até cruze os braços, porque cruzar os braços sempre dá um ar de sim, tô analisando algo importante. E funciona por alguns segundos, até você ver. O botão, ele não está escondido. Ele não está trancado em uma sala secreta. Ele está ali na sua frente. Silencioso, discreto, perigosamente simples. A capinha vermelha chama atenção. Não de um jeito agressivo, mas de um jeito sutil. Como se dissesse, você sabe que quer levantar isso. E aí começa o diálogo interno. Não mexe nisso! Não é pra você. Isso claramente não é um botão decorativo. Mas o cérebro humano tem um problema sério com coisas proibidas. Quanto mais alguém diz, não toque, mais a curiosidade cresce. Você não quer apertar, você só quer entender, só quer dar uma olhada melhor. Você se aproxima um pouco, inclina o corpo, levanta a mão e faz aquele movimento clássico que todo mundo faz quando está prestes a fazer algo que não deveria. Você hesita por meio segundo, e esse meio segundo é a última chance da sua vida de continuar normal. Porque depois disso, você levanta a capinha e aperta, clique, um som pequeno, quase decepcionante. Você até pensa, sério? Só isso? Por um segundo, nada cantes, e esse é o pior tipo de silêncio, porque é o silêncio que faz você acreditar que talvez não tenha sido nada. Você olha em volta. Ninguém parece ter notado. Uma pessoa continua digitando, outra está olhando para uma tela. Alguém está tomando café com a calma de quem claramente não acabou de apertar um botão potencialmente catastrófico. E você pensa, ok, talvez esteja tudo bem. E é exatamente nesse momento que as coisas começam a mudar. Primeiro, um som, um bip, depois outro, e mais um. As telas começam a atualizar. Rápido é. Rápido demais, números mudam. Linhas aparecem alertas piscam e lentamente as pessoas percebem. Um técnico olha para o monitor Franz a testa. Outro se aproxima, mas alguém levanta da cadeira. O clima muda, não de forma dramática, mas de forma técnica. E isso é muito pior. Porque quando especialistas ficam em silêncio, é porque algo sério está acontecendo. Você tenta agir normal. Olha para o lado, finge interesse em outra coisa. Talvez até dê 2 passos discretos para trás. Como se o botão não tivesse sido você! Mas o problema de apertar um botão na NASA é que tudo é registrado. Tudo. Alguém olha para uma tela maior. Digita algo. Para e então pergunta. Quem acionou isso? Essa frase atravessa a sala inteira e, de repente, o ar muda de densidade. Fot, Sentai. Todo mundo olha. Não diretamente para você ainda, mas o espaço inteiro parece estar procurando um culpado. E você tem 2 opções. Fingir que não foi você ou aceitar que sim, você acabou de virar um evento histórico. Enquanto você decide, as consequências continuam. Uma simulação que não deveria rodar. Começa um protocolo que deveria estar desligado. Ativa. Sistemas se conectam, outros se desligam. E algo empalá. Isso não era para acontecer agora. Essa é outra frase muito ruim de ouvir, principalmente quando você está envolvido. Você finalmente percebe uma coisa. Você não apertou um botão, você apertou uma sequência de decisões humanas condensadas em um único clique. De trabalho, testes, planejamento, segurança, tudo isso existe para que alguém não faça exatamente o que você fez. E, ainda assim, você fez. O mais curioso é que grandes eventos da história raramente começam com grandes momentos. Eles começam com pequenos erros, uma decisão mal interpretada, um cálculo errado, uma comunicação falha, um botão apertado. A diferença entre normalidade e caos às vezes é ridiculamente pequena.
Você olha para o painel novamente, agora ele parece diferente, mais sério, menos inofensivo, como se tivesse perdido a inocência. As pessoas se movem mais rápido agora, conversas técnicas surgem, termos que você não entende começam a voar pelo ar. Alguém está tentando cancelar algo, outro está verificando dados, outro está confirmando sistemas e você ali parado, com uma realização lenta, porém inevitável. Você não só apertou um botão, você participou de um momento que ninguém planejou e talvez ninguém quisesse. O tempo parece desacelerar, mas não de um jeito mágico, de um jeito psicológico, onde cada segundo pesa mais do que deveria. Você começa a pensar em coisas estranhas. E se isso afetar uma missão? E se isso atrasar algo importante? E se isso custar milhões? E se isso virar notícia? E essa última é especialmente preocupante, porque existe uma diferença enorme entre eu cometi um erro e o mundo inteiro sabe que eu cometi um erro. Mas aqui está a parte mais interessante. Mesmo em lugares como a NASA, mesmo com toda a tecnologia, controle e precisão, ainda existe espaço para o fator humano. E o fator humano é imprevisível. A história da humanidade tá cheia disso. Erros que levaram a descobertas, falhas que criaram soluções, acidentes que mudaram direções, mas erros que ensinaram limites. Você observa enquanto alguém finalmente desativa o que quer que tenha sido ativado. Os alarmes diminuem, as telas se estabilizam, as pessoas respiram. O mundo não acabou ainda. Mas algo mudou dentro de Foch. Porque você percebe algo simples. Responsabilidade não parece grande até o momento em que ela é sua. Antes disso, tudo parece distante, abstrato. Mas quando você está no centro de um erro, tudo fica real. E talvez essa seja a maior lição escondida aqui. Não é sobre não cometer erros, porque isso é impossível. É sobre entender o peso das pequenas ações. Porque às vezes, um clique é só um clique. Mas às vezes, é o começo de algo muito maior. Você olha para o botão mais uma vez. Agora, ele não é mais curioso, não é mais interessante. Ele é só sério, e você entende. Nem tudo que você pode fazer é algo que você deveria testar por curiosidade. Especialmente quando envolve foguetes e bilhões de dólares. E pessoas muito inteligentes que claramente colocaram aquela capinha vermelha por um motivo. No fim, talvez a lição seja mais simples do que parece. A curiosidade move o mundo, mas sem responsabilidade. Ela também pode bagunçar ele inteiro. Então, da próxima vez que você ver um botão estranho em um lugar importante, com uma capinha vermelha e um leve aviso silencioso dizendo: não toque, talvez, só talvez, seja uma boa ideia ouvir, porque, historicamente falando, a humanidade já aprendeu isso da pior forma possível.